Pessoal, então dando continuidade à nossa aula de efeitos, a gente viu na aula passada a parte de sol e a parte de sombras que são muito importantes. Então agora nós vamos para o efeito de reflexo, que é o nosso próximo efeito aqui. Primeiramente, o nosso efeito de reflexo ele tem essas opções aqui, ó. Baixa qualidade, normal e alta. Independente se você tiver com a qualidade baixa ou alta, quando você fizer o seu render, ele vai sair na alta qualidade, tá? Então, para o pessoal que tem uma máquina um pouquinho mais fraca, então eu recomendo que sempre deixe, eu que tenho uma máquina relativamente boa, eu sempre deixo em low, tá? Eu só coloco no normal quando eu vou fazer alguma configuração de reflexo, para poder enxergar realmente como está saindo o reflexo, ok? Bom, então a gente vem aqui para adicionar os planos de reflexo. Vamos procurar os nossos principais planos de reflexo, que são as minhas janelas. E vamos colocar um plano de reflexo aqui no piso. Ok? E a princípio é isso que a gente tem de vidro, né? E planos reflexivos. A gente sempre deixa essa opção Speed Ray selecionada. Então, recapitulando essa parte a parte de preview, vocês podem ver que a minha máquina aqui, ó, ela tá super leve, né? Mas quando eu coloco no normal, olha como ela já fica bem mais travada. Então eu não preciso estar sofrendo com a minha máquina aqui, mexendo em outras coisas, sendo que eu não estou visualizando o reflexo correto, tá? Ó, vocês podem ver que ele está refletindo corretamente. Se eu deixar no low, ele acaba não refletindo corretamente. Então, para economizar a memória da máquina, ele dá essas opções. Então, só para a gente adicionar os planos aqui, a gente deixa no low, porque daqui a pouco, quando a gente finalizar a parte de efeitos, a gente vai ter que retornar na parte de reflexo para reajustar as configurações dos materiais com os planos de reflexos colocados. Tá? Isso que é uma dica super importante do nosso workflow, porque economiza você perder tempo editando o material corretamente lá na área de construção, sendo que o seu reflexo você não está vendo corretamente. Tá? Então essa é uma dica bem bacana para a gente estar seguindo. Então, para economizar a memória da máquina, vamos deixar aqui sempre em low. E Speed Ray Reflection sempre ativado. Sempre, em qualquer ocasião, sempre vamos deixar ativado. Ok? Então, colocados os planos de reflexo, vamos deixar em low e Speed Ray ativado. Vamos para o nosso próximo efeito, o efeito de Skylight. Então, o Skylight tem uma configuraçãozinha interessante aqui. Skylight a gente sempre vai deixar aqui entre 90% e 100% da barra. Vou deixar aqui em 90%. A saturação que vai definir é o seguinte. A saturação aqui, ele acaba mexendo na sombra. Ok? Então, se eu deixar um pouquinho mais da metade para a direita da barra, a minha sombra vai sair mais azulada. Se eu deixar da metade da barra para a esquerda, a minha sombra vai sair mais branca, sem cor. Ok? Então vamos tentar trazer um pouquinho do azul para a nossa imagem. Deixar em 1.1. Vamos ver como o azul vai se comportar. Para a gente estar podendo, se ficar um pouco forte no nosso render prévio, a gente ajustar aqui. Bom, esse aqui é um efeito que, para animação, acaba interferindo bastante no tempo de render. Tá? Então, para animação, eu costumo não usar esses efeitos, que a gente vai estar vendo mais para frente a parte de animação. Mas no render a gente pode estar usando. E a qualidade do render sempre em high, no máxima. Tá? Então o próximo efeito que a gente vai estar utilizando aqui é o Hyperlight. A gente tem aqui como exemplo o que é agora, como funciona o Hyperlight. Então do lado esquerdo o Hyperlight está em off, e do lado direito o Hyperlight está on. O que seria o Hyperlight? Ele seria o reflexo da luz do sol, né? Ou o reflexo de algum spot. Ou seja, por exemplo, se você tem o teu sol entrando na tua residência, por exemplo, ela bate na parede, tem um forro em cima, ela vai ter que jogar essa luz para cima na realidade, né? Naturalmente é assim. Antigamente os Lumens anteriores não tinha isso. E agora a gente tem esse efeito de Hyperlight a partir do Lumen 5.0. Então já tem revolucionado um pouquinho mais, tem melhorado um pouquinho mais a qualidade de luz. Então a gente vai estar utilizando esse efeito de Hyperlight.
Tá? E a gente pode estar deixando o Hyperlight aqui em 50% e vamos ver o que vai acontecer na hora do render prévio. Outro efeito que a gente tem aqui super interessante, muito importante, é o efeito de iluminação global. Aqui é a mesma coisa do efeito de reflexo. Independente se estiver ativado ou não, ele vai funcionar no render final. Tá? Então quando você clica aqui, ele recalcula as suas sombras. Porque é o seguinte, se você tiver toda hora com esse efeito de sombra ligado, a sua máquina acaba pesando bastante para calcular todas as sombras. Então o Lumion ele deixa tudo vazado, igual é aqui, ó. Certo? Então tá tudo vazado, não tem nada de sombra. Ok? A não ser que eu clique em um spot, ele vai me dar uma sombra do spot, né, que está fazendo. Ou também se eu apertar a tecla F8, ele vai calcular a sombra de todo o projeto. Ó. Tá? Então, se você inserir um spot e ver que ele está atravessando tudo, vazando tudo, não se preocupe que não vai sair isso no render. Tá? Ele vai, a partir do momento que você colocar o efeito de iluminação global, ele vai corrigir todas essas sombras. Ó. Então, a gente tem uma parte bem interessante aqui no efeito de iluminação global, que a gente pode estar selecionando algumas luzes para estar iluminando a parte interna. Por exemplo, eu vou selecionar uma luz aqui, ó, esse spot aqui e esse spot aqui, ó, para estar iluminando essa região. E esse spot aqui. Então é o seguinte, pessoal, por exemplo, a cada 3 spots você seleciona um. Ou a cada 4 você seleciona 2. Porque se você selecionar todos os spots da sua cena, vai acabar que fica muito pesado, tá? Então eu acabei selecionando 3 spots ali, estratégicos. E eu vou vir aqui, ó, e vou aumentar essa barrinha. O que ele vai fazer? Nesses spots que você selecionou, ele vai acabar criando uma iluminação um pouco mais global, tá? Olha que interessante que fica. Se eu deixar a barra mais ou menos aqui com toda essa iluminação global já ativada e clicar em outros spots, ele vai acabar iluminando os outros também, ó. Só que quanto mais spots selecionar, mais pesado fica. Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Vocês estão vendo aqui como está a minha máquina, né? Vou selecionar vários spots aqui, ó. Olha como já fica a minha máquina. Então, não é necessário você selecionar todos os spots da sua cena, só os principais. Tá? Então, nesse caso aqui eu selecionei apenas 3, que eu acho mais relevantes para iluminar essa região, para iluminar aquela região ali da cozinha, e para estar iluminando essa região aqui. Ó. Tá? Se você viu que o seu spot está iluminando, você selecionou ele, por exemplo, selecionei esse da direita e selecionei esse aqui. Só que esse aqui está explodindo muito e esse aqui está muito fraco. Você vai ter que vir aqui na configuração do seu spot e diminuir a intensidade dele. Aí você vai ver na hora aqui como que ele vai diminuir. Ou você tem a opção, por exemplo, de deixar ativado aqui e vir aqui nessa opção construir com efeitos e diminuir a intensidade do spot ali, ó. Porque aqui você já consegue ver na hora a intensidade que está. Nesse meu caso, eu vou deixar um pouquinho mais baixo esse. E esse outro spot que eu selecionei ali no meio, eu vou deixar um pouquinho mais baixo também. Esse aqui eu acho que está interessante a intensidade. E eu acho que é isso aí. Acho que está interessante a iluminação lá dentro. Não está forte, não está fraco. Tá? Então, para efeitos de visualização, a gente pode estar desativando, tá? O preview. Mas se você quer ver como realmente está a tua luz, você ativa, né? E depois desativa para não ficar processando o teu computador toda hora. Então isso é uma coisa interessante que eu tenho visto. O pessoal sempre reclama, pô, mas o Lumion está muito pesado, não consigo trabalhar. Provavelmente você tem selecionado vários spots, por exemplo, de 5 você selecionou os 5 e não é necessário você selecionar os 5. Dos 5 você pode selecionar 2, tá? Então acaba otimizando mais o seu tempo e a sua máquina, né? E realmente o pessoal também tem comentado, por exemplo, mas minha máquina está muito devagar. É porque geralmente às vezes você deixa no normal e deixa o efeito de iluminação global ativos ao mesmo tempo. Então, ó, eu ativei os dois aqui, ó, como tá difícil de mexer.
E olha que eu tenho uma máquina bem interessante. Estou trabalhando aqui com uma 1080 Ti. Então, para você ver como fica bem pesado. Então, vamos tentar evitar de tá trabalhando com esses efeitos assim, entendeu? Então, se não estiver utilizando, vamos desligar para estar economizando memória da máquina e tá você ganhando um pouquinho mais de tempo. Bom, pessoal, a gente tem visto aqui agora então efeitos a mais. Vou estar dando continuidade na próxima aula, tá explicando um pouquinho mais dos outros efeitos, o restante dos efeitos de câmera, etc. Então a gente se vê na próxima aula. Até mais!